É, pessoal, Santos perdeu, o negócio tá tão feio, mas tão feio da gente comentar a respeito daquilo que aconteceu hoje na partida, a começar pela derrota em casa por ser o maior rival, da maneira que foi, do jeito que foi. O Santos tem a mania de ressuscitar, né, jogadores que outrora não estavam fazendo gol, que é o caso do Yuri Alberto. A mesma coisa acontece com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que já fazia muito tempo que não dirigia um time, e o Santos também ressuscitou. Aliado ao fato que no final da partida o jogo teve que terminar precocemente, né, por conta dos fogos, né, por conta daqueles sinalizadores que foram jogados dentro do campo, da mesma forma que aconteceu na Copa do Brasil. Certeza absoluta que o Santos vai tomar uma punição. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas fica a pergunta. Eu estava vendo um comentário, principalmente desses canais de esportes, que falam a respeito de outras equipes, né? Esses canais mais importantes de TV aberta, e aí surgiu o papo do Santos. E aí aqueles caras que querem fazer lacração e tudo mais, começaram a comentar a respeito dessas possibilidades que já estava na cara que ia acontecer. Aquela pressão que aconteceu no sábado de manhã, cobrando os jogadores do time do Santos que não conseguiam fazer uma partida que dá perspectiva ao torcedor. Por isso que teve a pressão, foi de maneira pacífica, conversou ali com um Natan, e tinha que conversar com o Espírito Mendonça também. Não sei se conseguiram conversar, né? Mas já era um indício de que ia acontecer alguma coisa. O policiamento foi deslocado, aquela pressão, sabendo que o Santos ia jogar contra o time do Corinthians, para todos os efeitos. O Corinthians é um time diferente quando joga contra o Santos, é um outro campeonato, o torcedor santista pensa de uma maneira diferente. E mesmo assim, com todos esses ingredientes, acabou acontecendo aquilo que foi inevitável deixar de acontecer. O torcedor do Santos realmente ficou muito revoltado, né? Jogou o sinalizador ali dentro de campo. Uma vergonha do time do Santos jogar a primeira etapa do jeito que jogou. Falhas de marcação. Sabe, não tem nada que se pode falar a respeito do Santos, porque o Santos é mais do mesmo. Teve 10 dias, aproveitaram 3 dias de folga, começou a treinar na quarta-feira da semana passada, né? E foi isso que aconteceu, né? Tirou o Natan, colocou o João Lucas, que no meu modo de ver, pessoal, não sei se vocês repararam, nos 2 gols que o Santos sofreu, né? O primeiro que aconteceu naquele lance do Yuri Alberto, naquela tabela que foi feita ali entre o Roger Guedes, que tocou para um companheiro ali, como é que é o nome dele? Eu acabei até esquecendo. O tal de Juan Oliveira, né? Que acabou com o jogo, né? Os 2 gols saíram do pé dele. Na hora que o Roger Guedes pegou a bola, você viu quem que estava em cima dele? O erro de marcação. Você não viu o Pitbull Fernandes, você não via o próprio Dodi. Quem foi fazer a marcação sob pressão, que saiu da posição A para a posição B, foi o Messias. Ele saiu, ele foi lá, o Roger Guedes tocou no vão onde que era para o Messias ficar. Esse rapaz chamado Juan Oliveira pegou e cruzou na saída de bola do João Paulo, cruzou para trás. E o Yuri Alberto, ele chutou, que já tinha perdido um gol antes de sair, da mesma forma, uma metida de bola ali, o próprio Messias errou o bote, a bola acabou sobrando ali pro Yuri Alberto e ele acabou errando o toque, né? A bola foi muito para fora. Só que nessa, a exemplo do que aconteceu na última partida, de tanto o Yuri Alberto foi lá e tentou, e tentou, e tentou, até que conseguiu. Nesse jogo, nesse primeiro gol, estava envolvido ali o João Lucas no meio. Me parece, pessoal, eu preciso só conferir, mas me parece que a bola tinha possibilidade de bater na trave pelo o ângulo que pegou. O fato é que quando o Yuri Alberto chutou a bola meio mascada, na hora que ele fez o primeiro gol, também bateu no João Lucas. A exemplo do que aconteceu o segundo gol. Cruzamento do mesmo Juan, uma cobrança de falta ali pela esquerda, né? Uma criancice do Mendonça, que não tinha necessidade de fazer aquela falta ali,
Ele fez o cruzamento, ele bate muito bem na bola. E aí todos os zagueiros do Santos, inclusive o João Lucas, acabou subindo e acabou desviando, ao contrário do movimento do João Paulo. Na hora que ele decidiu voltar, a bola foi muito rápida e acabou entrando, fazendo o segundo gol em cima do Santos. Primeiro tempo do Santos foi isso. Segundo tempo, eu posso falar para você que o Santos melhorou um pouco. Teve até algumas alterações lá, né? Mas a gente pode até falar que o que mais jogou foi um pouquinho melhor. Eu digo um pouco melhor, um pouco, foi o Speed Mendonça. Que ele que fez um cruzamento ali para o Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo errou um gol feito de cabeça. Era só ele colocar do lado. Depois a segunda jogada também do Speed Mendonça foi um cruzamento, depois uma insistência ali em cima do Fagner, né, que o Fagner ficou cobrindo para a bola não sair, ele bateu a carteira, fez o cruzamento, e o Marcos Leonardo acabou errando o gol de novo. E foi isso. Depois teve mais um chute do Speed Mendonça, que ele não tem um contra um igual tem o Soteldo, que também estava mal. Eu já havia alertado você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Ele vinha jogando as partidas da seleção da Venezuela, principalmente essa última aí, que ele jogou, né, nessa parada aí, vamos dizer assim, da FIFA, né? Ele jogou demais, pessoal, e correu, ele foi muito acionado, muito acionado. E aí, qual que é o problema? O problema é que ele chegou cansado. E você via que ele tentava fazer qualquer jogada e não conseguia. Agora, vou falar um negócio para você. Não é que o Santos melhorou um pouco na segunda etapa. Muito pelo contrário. O Corinthians, que errou vários passes, e o Santos, que também é muito ruim, não conseguiu aproveitar. Destaques especiais para a ruindade, Lucas Lima, que não apareceu novamente no jogo hoje, né? O Dodi foi regular. O próprio Pitbull Fernandes, eu não sei, muitas vezes ele é louco pra caramba, ele tá lá fazendo o sistema de marcação, daqui a pouco ele tá lá na área fazendo a pressão em cima dos zagueiros do time adversário. Aí alguém falou pra mim que quando, nesse esquema tático do Odair Hellmann, eu tava ouvindo alguém falar aí, em algum canal aí que fala a respeito do Santos, nesse 4-3-3, e que na volta, na hora de marcar, o Santos consegue marcar no 4-4-2. Não vejo nada disso, pessoal. Até porque o Odair Hellmann não é fã desse esquema tático. Ele pode até tentar, mas ele tanto não é fã que os jogadores que o Santos tem são jogadores atacantes, não são meio-campistas. Então ele tem quem? Ele tem o Pitbull Fernandes, que não tem criatividade. Ele tem o Dodi, que é o melhor jogador no meio de campo, e o Lucas Lima para armar, e o Lucas Lima para marcar, que não está jogando absolutamente nada. Por isso que não deu certo no Palmeiras, por isso que não deu certo no Fortaleza. Porque ele jogou até quando o contrato dele foi refeito. Aumentou as bases salariais e acabou o futebol dele. Essa que é a verdade. E tá aí, ó, para todo mundo ver. E aí no final, aos 41 do segundo tempo lá, o vexame, né, pessoal? Agora, o que você vai falar pro torcedor? Depois de tudo isso que eu acabei de falar para você. Ó, não fica nervoso, não esquenta a cabeça não, que isso é passageiro, vai passar. Eu não tô falando que é certo. É totalmente errado isso que aconteceu hoje na Vila Belmiro. Provavelmente, que nem eu havia falado para vocês no início desse conteúdo, o Santos vai sofrer punições graves a respeito disso. Já aconteceu com o mesmo Corinthians, que nem eu falei para você, na Copa do Brasil. Será que não foi suficiente? Agora, como que você vai falar pro torcedor, ó, fica tranquilo, tá errado, totalmente errado. Só que o time do Santos faz com que as coisas aconteçam. Nada se faz à base de violência, à base de querer expulsar o time adversário. O maior prejudicado de tudo isso é o time do Santos. O Santos pode pegar gancho de várias partidas sem jogar na Vila Belmiro. O Santos só tá abaixando na tabela no Campeonato Brasileiro, gente. Ainda permanece na 13ª colocação. Eu não sei, deve estar jogando o Cuiabá, se eu não me salvo engano. Alguns jogos ainda estão acontecendo, irão acontecer amanhã. Por exemplo, eu vou dar um refresh aqui, mas me parece que o Santos permanece na mesma posição. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Só para vocês que acompanham o canal Vargação, o Santos está com 13 pontos, o Corinthians subiu o elevador de 9 para 13, está na 14ª colocação, ainda abaixo do time do Santos, com o mesmo número de jogos. Ainda tem jogos amanhã que irão acontecer, por exemplo, eu não sei se está jogando agora, Botafogo, por exemplo, Flamengo, ainda que não está completada aqui ainda as 10 partidas. Bom, amanhã, depois da última partida que ocorrerá, a gente vai ver a real situação do time do Santos, ainda se vai permanecer na 13ª colocação. Né? Então, olha pessoal, show de horrores. O Santos ressuscitando tudo, aquilo que estava parado, estava morto, toda vez é assim. E o futebol do Santos, vocês perceberam como o Santos não consegue jogar de outra forma? O time do Corinthians começou a tocar bola, tocar bola. Até na transmissão, o Milton Leite, eu assisti no Sport TV, no canal Premier. Não sei se você assistiu no mesmo lugar que eu assisti. Mas a impressão que dava é que o Santos não sabe jogar de outra forma. O Santos precisa ser pressionado para poder sair no contra-ataque. Quando isso não funciona, acabou o Santos. Acabou. Porque da cartola do Odair Hellmann não sairá absolutamente nada mais. Não deu certo no time do Santos, pessoal. Não deu certo. Não deu certo. E aquela pressão que aconteceu no final do jogo, a torcida não queria ir embora, os jogadores com medo de ser... de levar um rojão na cabeça, de repente um sinalizador. Ameaçaram sair, voltaram, porque os caras soltaram sinalizador no campo. Tudo errado, né, pessoal? Tudo errado. Agora, como que você vai parar o torcedor? Fala assim, ó, não fica nervoso. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Não fica nervoso. Tá errado o que ele tá fazendo. E muito errado, muito errado, muito errado. Muito errado, muito errado. Mas como que você vai falar pro torcedor isso daí? Eu me incluo nessa situação. Cara, se você assistir o jogo do Santos, dá desespero de ver. Aí eu estava aqui, tranquilo, eu não esbocei, olha, eu vou falar um negócio para você. Desde quando o Santos começou a jogar, a gente que já é um pouco experiente, que já está vendo o Santos já se ferrar já faz muito tempo, quando começa o Santos jogar da forma que jogou, começa a tomar esses gols que toma, né, dessa maneira, no final lá da transmissão, o João Paulo ficou sozinho, que é o único do time que tá de bem com a torcida. É o capitão, é o cara que dá a cara para bater ali. Porque o resto não dá para aproveitar absolutamente nada. Aqueles que a gente espera fazer alguma coisa, num momento difícil como esse, aí vão falar, nossa, mas a torcida não ajuda, a torcida tem que fazer isso. Pessoal, se não são vocês fazer diferença, elas só vão apoiar vocês. E tem apoiado constantemente, comprado ingresso. Na situação que o Santos se encontra no momento. Ah, foi contra o Corinthians, o maior rival. Independente disso, o que as pessoas não podem reclamar é da ida do torcedor no campo. Ela está fazendo o seu papel. Só que ela exige que o time joga bem. O time não está jogando bem, o time não está ganhando, o time está com dificuldade para vencer uma partida, um clássico, várias partidas. Poxa, aí não dá, né? Não dá. Se eu não me salvo engano, o que eu me lembro, foi até falado na transmissão, que o Santos, a última vitória que teve a respeito de um clássico, acho que foi na Portuguesa, né? Vamos falar, acho que na Portuguesa. Não sei quanto que foi o jogo da Portuguesa, quando o Soteldo se machucou, mas no Campeonato Brasileiro, eu acho que foi aquele jogo que o Soteldo, da estreia do Soteldo contra o São Paulo, pessoal. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Fora isso, não aconteceu absolutamente nada. Então, a situação é séria do time do Santos. Estava vendo uma entrevista que aconteceu do presidente Andrés Rueda, juntamente com, como é que chama? O Pretzel, que é um ótimo repórter, que é do Sul, mas já está há muito tempo aqui em São Paulo, é torcedor do time do Santos, né? Tá na Bandeirantes, voltou para a Bandeirantes de novo. A entrevista que ele tem é aquilo, não é uma entrevista, ele foi convidado pelo presidente do time, o Andrés Rueda, a comparecer lá. Ele foi sem microfone, foi sem gravador, foi sem nada. Simplesmente para conhecer o processo. E ele falou o que ia acontecer. Sincero e honestamente, vendo uma partida dessa,
não dá para acreditar em absolutamente nada. Não pela credibilidade do Pretzel, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque ele viu coisas lá positivas, mas que não são colocadas em práticas dentro de campo, pessoal. E aí fica totalmente difícil, né? Então, campo zero, uma mercadoria mesmo, nada, não presta para nada. Você pega os jogadores do time do Santos, nenhum nesse momento que o Santos mais precisa dos jogadores. Você pega o Lucas Lima, ele não se apresenta para jogar, ele fica escondidinho ali naquele cantinho. Quando o jogo é fácil, aí ele aparece. Hoje que precisava da presença dele, não apareceu. Soteldo estava na cara que estava cansado. Chegou de viagem, fez 2 partidas aí, fez gol no jogo que fez contra Honduras e depois o jogo de 1-0 também contra o Guatemala. Ele foi o jogador mais acionado, como havia falado para você. Mas não dá, pessoal, é muito pouco. Marcos Leonardo, a única chance que ele teve no cruzamento do Mendonça, que nem eu falei para você, ele não fez. E aí o Santos tem poucas opções. Se deixa o próprio jogador com raiva para esse estilo de jogo, para essa maneira de jogar. Imagina o torcedor que está lá assistindo ao vivo. Nada justifica o que foi feito. Porque quem é o maior prejudicado nisso tudo é o próprio jogador do Santos, é o próprio Santos, a instituição Santos. Mas como a gente vai parar o torcedor de pensar da maneira que pensa? Como vai pensar? Não, mas eu tenho que entender. Ó, pessoal, com a emoção não dá para negociar muitas vezes. A pessoa precisa ter um controle e já faz 3 anos que o torcedor do Santos passa por isso. E eu estou aqui expressando também, como torcedor do Santos, que eu penso também que o Santos realmente está muito difícil de se permanecer. Um time ruim, um time fraco. Não dá. Quando você olha para o time do Santos, você fala assim, você não fica nem perdendo tempo. Nem estou assistindo a entrevista coletiva do Odair Hellmann para não contaminar aquilo que eu penso a respeito daquilo que eu estou falando. Pessoal, só espero que vocês entendam o que eu acabei de falar a respeito do torcedor que vem sofrendo há muito tempo, que cometeu esse erro esdrúxulo de jogar o sinalizador dentro do campo, vários, né, que o Cássio teve que parar, de novo, da mesma coisa, com o mesmo time, com o mesmo goleiro, e o torcedor do Santos vai ter que amargar, muito possivelmente, com uma punição. Não sei quantas partidas, né, é esperar para ver, mas pelo conjunto da obra, não vai ficar por isso mesmo. Tá certo, pessoal? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.